Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje falaremos sobre... Família versus missão. Então, antes disso, vai se inscrevendo aí, deixando um comentário, se inscreva, compartilha. E vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que entender que a família, ela vem em segundo lugar. Porque em primeiro lugar sempre vem Deus, tá lá em Marcos 12, 28 e 31, que fala mais ou menos assim: se você ama mais sua família, seus netos, seus filhos, mais do que a mim, então você não serve para mim. Mais ou menos isso que Deus deixa bem claro, no sentido de que Deus em primeiro lugar, né? Depois vem a família. Aí você fala assim, mas da onde eu acho família? Tá lá em Timóteo 5:8 também. Se você ler, vai estar lá, falando sobre a importância da família. Que primeiro você serve, para depois você educar sua família, né? Você aceita Deus para educar sua família, para depois você servir. isso. E em terceiro lugar vem a igreja. E onde que eu vou encontrar tem igreja na Bíblia? Porque sempre as pessoas querem saber onde está escrito na Ou no Bíblia, né? catecismo também. Então, na Bíblia e no Catecismo tem falando da importância da igreja. O Catecismo, a gente vai vir falando depois um pouquinho mais sobre ele para vocês. Vocês têm que entender que para você ter uma missão e uma família, você tem que ter pontos. E esses 3 pontos, primeiro vem Deus, depois a família, depois a igreja. Primeiramente, quando você é mais novo, você tem a mania de servir mais, o costume de servir mais. Por quê? Você não tem ninguém para poder te proibir, não no sentido de proibir, mas você não tem ninguém Que para dependa de você. dependa de você ou que esteja com você na mesma situação. De quê? De construir uma família. Então, quando você está sozinho, você está só ali, né? Vou servir, é bom, agrada. Mas quando você casa, você cria outras prioridades. É esse sentido que eu quero lembrar. Prioridades. Por quê? Porque você tem que... primeiro, você tem que trabalhar. Os dois, né? Tem que trabalhar. Segundo, você tem que pensar no que vai ser gasto. Né? Talvez o seu trabalho vai interferir naquela atividade, naquele grupo que você fazia parte. Então, você já vai ter que cancelar nesse sentido. Talvez fica sem tempo, aí logo vem os filhos. Então já cria outra prioridade, que é educar o filho, ensinar o filho, né, em casa. Então, por isso que se torna a segunda. Mas, claro, você nunca vai deixar de amar Deus, né? Você vai aproveitar seus momentos com Deus com mais qualidade, porque se você vai ser menores, né? Sim, e essa semana teve alguma pessoa que mandou no nosso Instagram, nossa rede social, perguntando como que sim, ela viu uma postagem de outra página e veio tirar dúvida com a gente. Como que a pessoa que tem uma família ama menos a Deus do que uma pessoa que é religiosa, por exemplo, um sacerdote? E aí a gente tem que deixar claro que não que, por exemplo, o sacerdote ama mais a Deus do que uma pessoa que constitui uma família. Só que a gente tem que entender que o amor é dividido, né? Primeiro claro que você vai amar a Deus sobre todas as coisas e todos os momentos. Mas é dividido porque você tem filho, você tem esposa, tem esposo. Então você vai amar eles e juntando esse amor, você tá amando Deus também. Mas claro que você não vai deixar de lado, É né? outras formas de amar Deus, no sentido de que se você está amando, ensinando sua família, está levando ela para o céu, então você está fazendo seu papel, né, no sentido de que dar exemplos, porque não é ninguém que, não é eu, não é você que converte a pessoa, mas é o Deus que converte a pessoa. Sim, porque senão qual que seria o sentido, se fosse para amar menos Deus, qual que é o sentido dele dar a família pra gente? Já que ele quis vir em família. Então a gente não é que uma pessoa que tem família ama menos a Deus do que um religioso, mas são tempos diferentes. Por quê? A pessoa religiosa só tem a prioridade de amar a Deus todo o tempo. E a família tem outras ramificações, mas lembrando que tudo leva a Deus. Não, e lembrando que também, isso também é uma dúvida, muita gente falar que existe santo que é casado. É mais difícil? É, mas existe também santos que são casados, porque a pessoa fala, nossa, mas santo é só aquelas pessoas religiosas que ficam o dia inteiro rezando. Não é isso. Depende, né? Dando continuidade, né, lembrar que o cônjuge, no sentido de que
também uma coisa muito errada que acontece em todas as famílias, que quando nascem os filhos, o filho se torna prioridade, né? Lembrando que a prioridade dentro de casa, geralmente, é de um e do outro cônjuge. Por É o quê? casal, É né? o casal, porque é os dois que se uniram. Sem os dois não geraria a família. Então eles têm vínculo, como a gente lembra na palavra, que fala, serão só uma carne o resto da sua vida. Por Sim, isso que é a continuidade da nossa igreja. Né? Por isso que existe só um casamento, porque é para a vida inteira aquilo. e aí, se a pessoa coloca a missão antes da família, acontece brigas, acontece, às vezes, chega a pessoas a ter quase um divórcio. Tem mais dificuldade, tem muita picuinha, essas coisas, porque não entendem como que viver, como ter um balanço na missão e na família. E assim, uma coisa que a gente faz, antigamente, vou dar um exemplo nosso. Antigamente eu servia muito, muito, muito. Só que a gente servia em ministérios diferentes, né? E aí quando a gente começou, a gente conversou tudo, viu o jeito que tava ficando. Então, resolvemos servir no mesmo ministério. Porque isso ajuda a família. Então, a gente tá tendo a nossa missão de evangelizar, mas a gente tá no mesmo ministério. Então, a nossa família também tá andando junto, né? Com a Não, e nossa lembrar missão. que esse tipo de briga gera também, gera a questão do divórcio, gera adultério, gera outros tipos de coisa, porque a pessoa ela acaba sentindo, o cônjuge, ela acaba sentindo desamparada, sem amor, porque quando ele planeja alguma coisa, a pessoa vai para o ministério, vai servir na igreja e acaba sozinho. Muitas vezes é final de semana, a pessoa fica, quando ele quer chegar para ver a pessoa, para ficar mais um próximo, né, porque a longa semana é corrida, ele não consegue. A pessoa foi para a igreja. E isso é o que faz com que a pessoa ela não se sinta tão amada. A pessoa começa a tomar ódio de Deus, né? Tomar repugnância nesse sentido. E aí começa a se distanciar. Distanciar ele. Então o casal começa a brigar, eles se distanciam de Deus e vira uma situação bem complicada, né? Sim. Porque você para de seguir deixando Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, assim, o vídeo a gente quis trazer para vocês entenderem que a família e a missão tem que tentar andar juntos, mas sempre lembrar que a sua maior missão é a sua família, né? A É, missão dentro de casa, sim. que é de evangelizar, então vir Deus em primeiro lugar. Sim. Então, Se inscreva, compartilha e fique fique com com Deus. Deus.